Agora as questões de história FMABC 2026. Vamos lá. Elas começam na questão 29. Vamos lá. Dizendo aqui, a Guerra do Peloponeso deveria ter garantido que Esparta segurasse o domínio da Grécia, de forma que as guerras púnicas determinaram o domínio de Roma na Península Itálica. No entanto, enquanto Roma continuou e fundou um império, Esparta progrediu em direção a um colapso desordenado. Embora Esparta pareça ter saído triunfante do conflito, essa foi uma vitória muito diferente daquela que Esparta havia conquistado sobre os persas no século anterior. Então vamos lá. Qual foi a impossibilidade de Esparta dominar Grécia após a Guerra do Peloponeso? Lembrando que a Esparta venceu a Grécia na Guerra do Peloponeso, beleza? E aí o que aconteceu de fato nessa situação foi que, após a queda da Grécia, em poucos anos houve a invasão dos macedônios na península. Consequentemente, houve o domínio macedônico do Felipe II na Batalha de Queroneia. Então, nesse caso, foi a invasão do território grego pelos macedônios. E além disso, também temos que agregar que houve uma batalha, a Batalha de Leuctras, que foi uma batalha entre os Tebas e os espartanos. Nesse caso, Tebas venceram os espartanos, no qual eles estavam levemente enfraquecidos. Então, essa questão por causa que Esparta não conseguiu dominar a Grécia mesmo após a Guerra do Peloponeso. Vamos lá. 30. Quando discorre sobre a natureza da autoridade afirma Bossuet. Bossuet, lembrando de Jacques Bossuet, um dos grandes pensadores absolutistas e também tem envolvimento com a sociologia. Vamos lá. Que o poder do rei deve estender-se ao julgamento de todas as causas eclesiásticas temporais e que esse próprio poder deve ser, olha aqui a palavra mágica, absoluto, e não existe ninguém a quem o rei deva prestar contas. E quando se põe a deduzir a natureza dos deveres que os súditos têm para os príncipes, primeiro cita a ordem de São Paulo: todo homem deve submeter-se às autoridades constituídas por todo o poder de Deus. E conclui que todo súdito que resistir às determinações de um rei, mesmo que esse seja perverso, seguramente receberá a condenação eterna. Ou seja, na hora que resistência tem a ver com condenação eterna. Pois toda resistência à autoridade constitui uma resistência ao mandamento divino. Vamos lá. De acordo com o texto de Bossuet, a desobediência civil seria punida pela justiça dos homens, não só pelos homens, mas também pela questão de Deus. B. O poder real sobrepujava a autoridade divina na terra. Não. Eles davam como se fosse uma equivalência entre o poder real e o poder divino, fazendo que os reis, os absolutistas, eles eram seres divinos que mandavam em tudo, vamos dizer assim. C. O poder temporal advinha da obediência espiritual dos indivíduos. Não necessariamente, ele está querendo saber sobre o excerto. Vamos lá. A submissão religiosa eliminava o estado da natureza da sociedade. Não. Pelo contrário, a submissão religiosa é o que dava a condição do estado da natureza do indivíduo. E o ordenamento da sociedade civil emanava do sagrado. Exatamente. A questão que demonstrando que todos deveriam ser obedientes, todos deveriam não resistir para não ter a condenação eterna através de uma resistência. Muito bom, alternativa aí. Vamos lá, 31. Mostra a estrutura ocupacional do engenho de Sergipe em dois momentos, tanto em 1572 e 1591. E aqui ele está dando a proporção entre africanos e indígenas nessas questões. Então a gente consegue pontuar aqui que no começo haviam muitos indígenas, 8, 10, 12, 15 mais ou menos, a proporção para cada 3 negros. E em 1591 tivemos 6, 8, 10 africanos para cada 2 indígenas. Ou seja, em dois momentos, uma maioria era indígena, em outro momento, posteriormente, era mão de obra africana. Vamos lá. Tendo em vista a estrutura produtiva dos engenhos no litoral brasileiro, como o de Sergipe, durante o século XVI, o que a tabela está mostrando?
ela está expressando da escravidão indígena na implantação na produção açucareira. Ou seja, em um primeiro momento a gente houve no Brasil colonial a escravização dos indígenas. Isso, nesse momento, quando ocorreu, foi na implantação da produção açucareira colonial. Então, em um momento posterior, foi a mão de obra escrava, beleza? Nas outras questões, tem erros muito pontuais, por exemplo. Permanência da lógica de distribuição de trabalho entre indígenas. Não tive uma distribuição, não tinha uma permanência lógica, era totalmente dividido. Centralidade na mão de obra ficando na implementação, não. Quando foi implementado foi quando houve a questão indígena. Não teve divisão arbitrária entre as funções escravizados. E a inaplicabilidade do ideal missionário, na verdade ele foi aplicado o ideal missionário, mas a salvação não foi dos africanos, foi a salvação indígena. Dando sequência, vamos lá, 32. No Brasil, as duas aspirações, a da independência e a da unidade, não nascem juntas por longo tempo, ainda não caminham de mãos dadas. Então quer dizer que quando o Brasil foi independente e quando foi criada a Unidade Brasil, não nasceram no mesmo momento e nem caminhavam de mãos dadas, ou seja, não uma foi melhorando junto com a outra. Por quê? Vamos lá. Ao longo do tempo, para que as duas aspirações citadas no excerto caminhassem juntas, explique-se a partir da ideia de que, vamos lá, o movimento de emancipação foi uma vitória de um projeto político compartilhado entre os brasileiros. Não, o projeto de emancipação não foi compartilhado entre os brasileiros, foi uma coisa mais elitista. As revoltas regenciais implodiram a manutenção da integridade territorial brasileira. Não, pelo contrário, infelizmente as revoltas regenciais, todas elas foram suprimidas pelo governo até então. Então não tiveram nenhum tipo de relevância significativa na questão da integridade territorial. C. A separação em relação a Portugal não implicou de imediato a criação de uma unidade político-brasileira. Perfeito. A questão é que quando houve a independência em 1822, o Brasil ele era dependente de mercado europeu. A única questão é que ele não ficava 100% vinculado à metrópole, ou seja, a Portugal. E mesmo assim, a unidade que hoje nós conhecemos como Brasil, com os 26 territórios, incluindo o Distrito Federal, a gente pode dizer que não estava aplicado, porque tinha muitas áreas brasileiras que ainda não foram tão povoadas e não estava tão explícita essa questão da unidade territorial. Vamos lá. Na dele fala que a independência foi um marco político isolado, pelas elites não foi isolado, pelas elites açucareiras, também tem a questão toda da questão do governo, tem toda a questão que aconteceu da queda do poder de Portugal, principalmente com a questão da Holanda, tem muita coisa envolvida. E o receio da recolonização portuguesa gerou divisões entre as diversas regiões brasileiras. Não houve esse receio que gerou divisões, não houve uma divisão na unidade brasileira, só não estava 100% agregada. Vamos lá. 34. Mostrou aqui uma imagem, produzida na década de 1880, a imagem representa o exército britânico e Índia. Isso aí a gente pode lembrar da famosa revolta dos Cipaios, a famosa revolta dos Cipaios, que quando a Grã-Bretanha ela colonizou a Índia, ela teve auxílio, ajuda de várias partes da população indígena, ou seja, mais na parte militar, que meio que permitiram e ajudaram, ou seja, a palavra mágica é cooptação para o domínio britânico. Então vamos lá. E a que diz exatamente isso é a questão de foi uma cooptação de indianos para garantir a dominação britânica, porque parte desses cipaios eles se aliaram à questão da dominação britânica. E aqui a única diferença é que dá para perceber que o inglês ele está montado num cavalo, mostrando um leve tom de superioridade, e aqui voltado, vamos dizer, ao exército indiano. E posteriormente houve a revolta dos cipaios, tal, que eles não aceitaram a dominação britânica, mas o estrago, entre aspas, já estava feito. Vamos lá. Com o avanço das tropas aliadas e a derrota, agora vista como inevitável, do nazifascismo europeu, o Estado Novo, sobretudo no segundo semestre de 1954, dava mostras de esgotamento político. Estudantes comunistas liberais, empresários que enriqueceram sobre a ditadura e coalização de civis e militares, organizados em grupos,
resistências surgiram no cenário político. Então ele está falando da democratização de 1945, bem como o movimento queremista. Vamos lá, Estado Novo de Vargas. A mobilização nacional, retratada no excerto, embasava-se na crítica à manutenção de uma ditadura no Brasil em contexto de luta contra os regimes fascistas. Um exemplo clássico de vestibular, quando eles abordam na questão de que o Brasil na Segunda Guerra Mundial estava combatendo ditaduras, porém a realidade nacional era a vivência de uma ditadura, a ditadura varguista do Estado Novo de 1930 até 45. Teve também o movimento queremista, ou o movimento Queremos Getúlio, principalmente pessoas e a população vinculada aos sindicatos e trabalhadores que tiveram um desenvolvimento da sua área, principalmente eles queriam o Getúlio permanecesse no poder. Então realmente a primeira questão já está certa. A questão mais clássica de que o Brasil combatia na Segunda Guerra regimes totalitários, mas vivia no Brasil diante da sua situação. Então essas foram as questõezinhas de história.